Quarta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino Dr. Eno Lobo. Dr. Eno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Nosso tema de hoje aqui no nosso programa é câncer de boca, faringe e laringe. São 3 cânceres diferentes? São 3 localizações diferentes. A garganta da gente, ela tem, digamos, subdivisões. Ela não é um todo. Então, são localizações diferentes de câncer da via aérea superior. E aí, quais são os principais... como é que você consegue diagnosticar, por exemplo? Vamos lá. O câncer de laringe, dentre os 3, é o mais comum. A laringe é o órgão fonatório da gente, por onde a gente fala, onde estão as cordas vocais. Em torno de pelo menos uns 25% dos cânceres de cabeça e pescoço, da região da cabeça e pescoço, pelo menos 1/4 desses aí são da laringe, tá certo? Então a laringe, ela pode ser acometida em qualquer dos seus setores. A gente tem 3 setores divididos na laringe: a glote, a subglote e a supraglote. A glote é onde estão as cordas vocais propriamente ditas, que é o lugar mais acometido. A supraglote é o segundo lugar mais acometido. Então, a grande maioria dos cânceres de laringe são nessas 2 regiões. Uns 2/3 mais ou menos na glote e 1/3 na supraglote. Pouquíssimos casos na subglote. Então, são sintomas diferentes. Quando a pessoa tem um câncer de glote, quer dizer, das cordas vocais propriamente ditas, o principal sintoma é rouquidão prolongada. Aquela pessoa que tinha a voz boa, começou a ficar rouco, e essa rouquidão só faz progredir, não regride, ela toda hora a pessoa rouca. Então, a gente sempre diz aqui, rouquidão de mais de uma semana, mais de 10 dias, tem que ser investigada sempre. Não pode ficar rouco eternamente sem saber o que é que está acontecendo. Então, a voz mudou, o padrão vocal mudou, apareceu rouquidão, principalmente prolongada e constante. Tem que ser um alerta. É um alerta importante. Então, rouquidão prolongada, primeiro alerta. Primeiro alerta. Isso em câncer da glote, né, da corda vocal. É o mais comum, é o sintoma mais comum do câncer da laringe, é rouquidão prolongada. Grande maioria dos pacientes que tem câncer de laringe é o primeiro sintoma, o primeiro sinal que alerta o paciente. E muita gente vai deixando aquele sintoma passar, vai deixando passar sem investigar. Esse é um erro grave. O câncer de laringe, ele tem um índice de cura relativamente alto, quando diagnosticado precocemente, obviamente. O diagnóstico precoce é muito, muito importante. Então, aparecer o sintoma de rouquidão prolongada, tem que investigar cedo. Você já respondeu, mas essa questão, o diagnóstico precoce, por exemplo, é fácil realmente eu aderir a essa questão do diagnóstico precoce, por exemplo, no primeiro sinal de uma rouquidão prolongada, já deve procurar o médico? Já deve procurar o médico, isso aí sempre. Principalmente em pacientes de grupos de risco. Quais são os fatores de risco mais importantes para câncer de laringe? Em primeiro lugar, fumo, cigarro. Esse é o mais importante. A grande maioria dos pacientes que fumam, dos pacientes que têm câncer de laringe, fumam. Ou fumaram em alguma época da vida. Quase todo tipo de câncer, o fumo é um fator de risco. Mas para o de laringe e o de boca, o de garganta, quer dizer, como um todo, da faringe, ele é um fator de risco importantíssimo. Eu diria que o mais importante de todos, mais do que fator genético, mais do que qualquer outro, tá certo? O hábito de fumar e, em segundo lugar, o alcoolismo são os mais importantes para esse tipo de câncer. Veja bem, não é todo tipo de câncer que eu estou me referindo. É especificamente ao câncer de laringe, ao câncer de boca, ao câncer de faringe. Então, essas 3 localizações, esses 3 tipos de câncer, são muito, muito, muito correlacionados ao hábito de fumar, ao alcoolismo. São 2 fatores de risco importantíssimos. Então, eu pessoalmente já diagnostiquei, não tenho essa estatística em números, mas com certeza mais do que uma centena, talvez 2 centenas de casos de câncer dessa região. Não me lembro de nenhum não fumante. Todos, em alguma fase da vida, fumaram. Lembro de uma paciente que era fumante passiva. O marido fumava dentro de casa e ela terminava ingerindo, inalando a fumaça do cigarro e terminou ela tendo câncer. Então, é um fator de risco importantíssimo. Existem outros? Existem. Principalmente para a boca, para a faringe,
O HPV, por exemplo, é um fator de risco importante. HPV é o vírus papiloma humano. É o mesmo vírus que causa o HPV nas mulheres, no colo de útero, que também é fator de risco importante para o câncer de útero, de colo de útero. Da mesma forma, ele pode ser adquirido pela pessoa na boca, pode ser adquirido pela pessoa na faringe e é também fator de risco para esse tipo de câncer, para boca e faringe principalmente. Voltando aos sintomas que a gente estava referindo anteriormente, enquanto que na laringe o sintoma mais comum é a rouquidão, na supraglótica, quer dizer, acima das cordas vocais, seja na laringe, seja na faringe, seja na boca, o principal sintoma é dor. A pessoa começa a sentir dor ao deglutir, principalmente. Ele vai engolir, sente dor, sente desconforto, sente aquela sensação de caroço na garganta, e esse é um principal sintoma. A vantagem do câncer de boca, de garganta, quer dizer, da faringe, é que ele é visível na maioria das vezes. A pessoa já olha, o próprio paciente olha e vê uma lesão naquela região que vai levantar suspeitas. Já o de laringe, a pessoa não consegue ver a própria laringe. Tem que se recorrer a exame, que é a laringoscopia. A pessoa sozinha não consegue diagnosticar um câncer de laringe ou suspeitar de um câncer de laringe, a não ser pelos sintomas. Visualmente, ela não vai suspeitar nunca. O médico que for examinar, se não fizer uma laringoscopia, também não tem como ter essa ideia real da situação. Tem que se submeter o paciente a esse exame, que é a laringoscopia, que é como a endoscopia da garganta. E aí, nisso, a gente tem a visão direta dessa região e se há ou não presença de alguma lesão lá. Você deixou claro aí também que, se for diagnosticado precocemente, a chance de cura é grande. E se esse diagnóstico precoce falhar, por exemplo, né? Aí a chance cai muito. Obviamente não anula. Quanto mais tardio for o diagnóstico, maior a chance desse câncer, digamos, se espalhar, causar não só a lesão local, como os comprometimentos locorregionais, quer dizer, os linfonodos que ficam próximos àquela lesão, ou mesmo a distância, a famosa metástase. Então, não há comparação. O diagnóstico precoce para todos os tipos de câncer é muito importante. Para esse daí, não deixa de ser diferente. Com relação, por exemplo, a essa questão das sequelas, né? Estamos falando aqui de um câncer que pode deixar sérias sequelas? Pode. O câncer de laringe, vamos falar por partes. O câncer de laringe, ele tem tratamentos diversos possíveis. Nas menores lesões, as cirurgias são mais conservadoras. Na maioria dos casos, há indicação de cirurgia, associado, na maioria das vezes, à radioterapia, e em alguns casos, também com quimioterapia. Poucos casos se faz somente radioterapia. Foi o caso do nosso ex-presidente Lula, que fez um tratamento para câncer de laringe somente com radioterapia. E aparentemente curado, já faz bastante tempo isso, e ele continua com saúde, aparente saúde. Então, são tratamentos diversos possíveis e, obviamente, sequelas também podem ser diferentes. Nas cirurgias mais conservadoras, a pessoa pode tirar somente a mucosa que recobre a corda vocal, que é o ideal, é a que deixa menores sequelas. Pode fazer a remoção de uma das cordas vocais ou de ambas, aí a pessoa vai ter realmente problema de fonação. Pode fazer a remoção de toda a laringe, aí a pessoa não fala mais, não tem mais como falar, que é a laringectomia total. Nas lesões de faringe e de boca, aí depende também da extensão. Vai ter que ser removido uma boa parte de tecido ao redor da lesão. E, obviamente, quanto maior for esse tecido, maior vai ser o grau da sequela. É possível viver, por exemplo, alguns anos com câncer ou não? Ele realmente pode chegar até a matar? Possível é. Nunca se sabe a sobrevivência de cada um diante do câncer. Há relatos de pessoas que tiveram câncer e não curaram e viveram bastante tempo para poder ir a óbito. Mas a grande maioria não. A grande maioria não tem essa chance de viver muito tempo depois de um diagnóstico de câncer não tratado. Se a pessoa tratar, pode viver uma vida normal, como qualquer outra, depois da cura. Se a pessoa não tratar e não curar, há muito maior chance dela morrer precocemente. Isso aí não há dúvida. Aqui do nosso WhatsApp, 992053030. Doutor Enio, bom dia. Meu avô não está conseguindo comer. Diz que
É uma dor muito grande. Já olhamos a garganta, aparentemente não está inflamada, porém fez lavagem no ouvido há uns meses atrás e estamos sentindo nódulo no pescoço dele, no mesmo lado do ouvido da lavagem. Será que essa dor de não conseguir comer está ligada a alguma inflamação que vem do ouvido? Pouquíssimo provável. O contrário muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa com um problema na garganta pode ter irradiação da dor. Não é nem que vai acometer sempre o ouvido. Ele pode irradiar a dor responder lá no ouvido, digamos assim. O contrário é pouco comum. A dor de ouvido irradiar para a garganta. Então, o mais provável é que ele esteja realmente com algum problema na garganta. Esse nódulo talvez seja uma reação de defesa em relação a esse processo da garganta. E, se ele for fumante, a gente tem que considerar essa possibilidade de alguma lesão maligna. Não dá para descartar. O ideal é que ele fosse examinado e submetido a esse exame que eu falei, a laringoscopia, porque já que não é visível quando examina a garganta, provavelmente é alguma coisa na parte lá de baixo, ou na hipofaringe, que é a parte final da faringe, ou já na laringe. O ouvinte pergunta se dificuldade para respirar pode ser câncer. Pode, é uma possibilidade. A laringe é a segunda área mais estreita da nossa via respiratória. Quando a gente tem qualquer processo expansivo naquela região, quer dizer, um caroço, uma lesão maligna ou benigna, se ela crescer muito, ela pode ocupar boa parte da área respiratória. Ou, às vezes, quase total. Tem gente que, por exemplo, com uma lesão maior, tem que fazer a traqueostomia para poder ter por onde respirar. Então, em casos de lesões mais volumosas, pode ocorrer, sim, dificuldade respiratória, importante, inclusive, muitas vezes. Irritação na garganta acompanhada de tosse constante. Também é motivo de preocupação? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Eu já não consideraria tanto de preocupação. Sim, de investigação. Se está irritado, se está tossindo, alguma coisa tem de errado. O fato de ter alguma coisa de errado tem que ser investigado e tratado. Não se consideraria, nesse caso aí, como uma primeira possibilidade câncer, não. Longe disso. Não seria isso que a gente pensaria de cara, de primeira hipótese. Mas, são sintomas possíveis também? São. Não dá para afastar que esse sintoma tenha correlação com a lesão maligna. Obviamente, nesse caso aí, muitíssimo pouco provável. Mas deve ser investigado sempre. O ouvinte pergunta aqui se o câncer de boca tem cura. Tem sim, se for diagnosticado precocemente, se for tratado precocemente e se a pessoa também contar um pouquinho com a bênção divina, com sorte. Nem todo câncer precocemente tratado vai ter cura, mas boa parte, eu diria até que a maioria, para câncer de boca, câncer de faringe, câncer de laringe, os que forem tratados precocemente, mais de 50% evoluem para a cura total. Feridas nos lábios pode ser sinal de câncer? Para fumante, ferida no lábio sempre chama atenção, é um sinal de alerta. Para não fumante, não é uma alteração comum para a gente pensar em câncer, aí seria para outros tipos de lesões. Mas, como eu disse anteriormente, tudo que está fora do normal deve ser investigado sempre. Estamos hoje falando de câncer de boca, faringe e laringe. São cânceres comuns aqui no Seridó? São bastante comuns. Há uma proporção muito maior de homens com esse tipo de câncer do que mulheres. Mais ou menos 5 a 6 para 1. De cada 7 casos, 6 mais ou menos são de homem. Por que isso? Pelo maior hábito de ingestão de álcool e de cigarro, fumo pelos homens, principalmente por esse fator, tá certo? Existem outros fatores de risco? Existem. Alguns trabalhadores que se submeteram, hoje nem tanto, mas no passado, por exemplo, a fábrica de amianto, era muito mais comum que a pessoa tivesse um câncer de laringe trabalhando com amianto do que a pessoa que nunca teve contato. Alguns tipos de trabalho que a pessoa se expõe demais a pó demais, a poeira demais, também podem predispor. Uso abusivo e inadequado da voz é um fator de risco? É, pequeno, mas é. Estresse é um fator de risco? É, pequeno, mas é. Mas eu diria que o fator mais importante é o fumo, em segundo lugar o alcoolismo, e por esse motivo tem uma incidência relativamente alta. Estima-se que em torno de 10 mil novos casos acontecem todo ano no país, então é uma incidência relativamente alta. Doutor Enio, todos os dias amanheço com uma rouquidão e com o passar das horas vai passando. É um fator preocupante? Eu fico tossindo até colocar para fora um pigarro. Quem pergunta é o Daniel de São Fernando. Bom dia, Daniel.
Rouquidão prolongada deve ser investigada sempre, como eu respondi anteriormente. Ele tem um fator positivo, amanhece rouco e melhora no decorrer do dia. Já dá menos preocupação. O pior é aquela rouquidão constante mesmo. Mas isso não afasta a necessidade dele dar uma investigada no que está causando esse problema. Tem alguma coisa de errado, não está normal. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp chegando. Vamos lá trazer aqui. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Enio. Doutor, ainda não sei se é o tema de hoje. Eu tenho muita afta. O senhor poderia me explicar o porquê de tanta afta? Quando eu me estresso, a minha boca estoura toda. É afta por tudo quanto é canto. Minha boca fica toda, tipo assim, eu sinto ela cortada, a língua cortada. E o que eu poderia fazer? Qual o remédio que eu poderia usar? Essa semana eu tive um estresse muito grande, rebentou tudo, a boca está aqui, eu sinto a sensação da minha boca toda cortada. Eu já uso creme dental sensitive, o sensitive para não agredir minha boca. Bom dia, Ana, aqui da Boa Passagem. Abraço, Ana. E aí, Tony? Bom dia, Ana. Ana fazia tempo que não aparecia aqui nas nossas entrevistas. Bom, aí é o seguinte. Essa tendência de algumas pessoas ter aftas de repetição, isso é inato. Algumas pessoas têm realmente essa característica e não tem como mudar isso, infelizmente. Todo congresso, quase, isso é um tema de discussão. Já se tentou instituir vários tipos de tratamentos preventivos. Até hoje a gente não conseguiu ver nenhum muito eficaz, nenhum muito efetivo, muito eficiente, não. Então, algumas coisas podem ser feitas para tentar evitar. Primeiro, o fator estresse realmente é um dos fatores mais importantes para esse tipo de problema ocorrer recidivantemente. Tentar fugir dessas situações, que eu sei que não é possível sempre que a pessoa queira, mas é um fator que deve ser evitado na medida do possível. Escovação está certa, ela está fazendo correto, um creme dental menos abrasivo, menos agressivo para a mucosa da boca, está correto. Escova dental de boa qualidade, sempre nova, isso é fundamental. Não escovar com muita força os dentes, isso aí não é necessário, não é força, é jeito. Alguns alimentos também podem predispor à ocorrência de aftas, como os mais ácidos, principalmente abacaxi, uma uva mais azeda, daquelas roxas, limão, coisas mais azedas, mais ácidas, também podem predispor, devem ser evitados na medida do possível. E basicamente é isso que se pode fazer. Infelizmente não existe nada muito eficaz na prevenção. Outra pergunta, câncer de tireoide tem a ver com quem é fumante ou quem foi fumante? Tem. Todo tipo de câncer, sem exceção, um dos fatores de risco é o fumo, tá certo? Obviamente, nesse caso específico da tireoide, o fumo é bem menos importante do que ele é para os cânceres de boca, de garganta e de laringe, tá certo? Nesses casos que eu relatei anteriormente, boca, laringe e faringe, o fumo é o principal fator de risco. Já no câncer de tireoide, o principal fator de risco eu considero o fator genético. Agora, a questão do fumo contribui também muito para aumentar esse grupo de risco, digamos assim. Ok, tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Enio. Eu gostaria de saber, doutor Enio, o que é que significa um pequeno ferimento, tipo uma feridazinha no lábio, que não é fumante, nunca foi fumante. Aí apresentou esse ferimentozinho, aproximadamente já um mês, não cicatriza. Aí já foi o dermatologista, ele falou que era bom fazer uma biópsia, para saber o que era. Mas eu não sei o que é que eu posso fazer. Qual é o profissional, além dele, que eu procuro, para me dar um diagnóstico mais completo? E ele, doutor Enio? Obrigado, viu? Concordo plenamente com a opinião do colega dermatologista que deu essa sugestão. Lesão de boca, lesão de lábio, que evolui sem cicatrização, sem a resolução completa dentro de poucos dias, tem que ser investigada. E a investigação, quando não é possível fazer um diagnóstico, só a inspeção, é realmente através de biópsia. Então ele está correto, eu acho que ele deve seguir a orientação do médico dele. Doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp é o
81 54 44 53. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima semana, se Deus permitir. 8 horas, 14 minutos.